Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso tempo aqui em meditar a Palavra de Deus, nessa pequena série Conselhos de Mateus 7. E hoje estaremos meditando mais um pouquinho, logo após a vinheta, em Mateus 7, de 15 a 20. Então hoje estaremos meditando Mateus 15, de 7, 15 a 20, onde diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a você disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Para você que está acompanhando essa série, nós vemos que no vídeo anterior, Mateus nos adverte sobre a porta larga e o caminho estreito. A porta larga, o caminho largo, a porta estreita, o caminho estreito. E agora, Mateus vem e nos adverte sobre os falsos profetas. Como vocês vão conhecer e saber quem são os profetas de Deus e os falsos profetas. E ele logo de cara já nos deixa bem claro que os falsos profetas se apresentam como ovelhas, ou seja, semelhante a nós. Ele não vai ser arrogante, ele não vai ser alguém que vai chegar com imposição, vai ter uma voz doce, uma conversa que seduz. Ovelha. Porém, por dentro são lobos ferozes. Ou seja, na primeira oportunidade, essa ovelha vai se transformar num lobo. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai se revelar. Mas e se ela não se revelar? Até ela se revelar, como é que nós vamos saber se é lobo ou se é ovelha? Mateus continua nos dizendo aqui, ó: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, se você, pela pelugem, pela aparência, não consegue discernir quem é lobo e quem é ovelha, então, pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? A uva vem da parreira que dá o seu fruto. Você não vai colher do abacateiro, da mangueira ou da amoreira uva. É impossível. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e porém as árvores más produzem maus frutos. O segundo conselho aqui que Mateus nos fala, que começa a olhar os frutos dessas ovelhas. Ovelha gera ovelha, correto? Se você cruzar duas ovelhas, vai gerar ovelha. Se você cruzar um outro animal de outra raça com ovelha, não vai dar filhote, não vai dar cria. Ou se você cruzar, nesse caso, o lobo e a ovelha, você não vai ter lobinho ou não vai ter ovelha, você não vai ter cria. Então aqui pelos frutos. Pelos frutos você começa a ver que aquela ovelha não é bem ovelha, tem alguma coisa de errado. Será que a ovelha é estéril? Ou será que essa ovelha realmente não é a ovelha? A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má
não pode produzir bons frutos. Então aí você começa a ver os frutos que essa árvore começou a dar. Será que são frutos que glorificam a sua origem? Será que são mangas formosas nessa mangueira? Será que são abacates formosos nesse abacateiro? Ou será que são abacates podres, mirrentos, pequenos? Será que são mangas secas, mangas podres, mangas que caem do pé antes do tempo? Será? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Infelizmente, hoje nós temos a condição de queremos levar as coisas de Deus com a política deste mundo. Queremos politizar as coisas de Deus. E achamos que fazendo isso, nós vamos postergar, nós vamos alongar o caminho para poder convencer a pessoa do pecado. Então nós não confrontamos, nós não expomos mais sobre o pecado, nós não expomos mais sobre que a pessoa está errada, nós não expomos mais que as atitudes que ela tem tomado desagradam a Deus, em nome da pseudo livre-arbítrio que a pessoa tem. Mas se a pessoa, você sabe que a pessoa está errada, está em pecado, e não tenta ganhá-la, resgatá-la para o Evangelho, você está acelerando o processo dela de ir para o inferno. Essa que é a verdade. Porque se nós que somos crentes mais antigos, conhecemos a palavra, meditamos, oramos, queremos nos santificar, queremos sermos melhores do que ontem, não do que o próximo, porque a gente nunca vai ser melhor que o próximo, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem de Deus, da glória de Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus se renovar todas as manhãs, o pecado e a morte já nos teria consumido. Então nós temos que desejar, ansiarmos, sermos cristãos melhores do que o dia de ontem. E sendo assim, nós meditamos mais, oramos mais, nos aproximamos mais, nós vamos ganhar sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida e sabemos discernir que o que nos levou ao erro está levando outra pessoa e instruir ela a voltar para trás, a reconhecer o seu erro, o seu pecado e ser novamente restaurada para a glória de Deus. Assim, pois, pelos meus frutos, vocês os conhecerão. Então, o que nós vamos observar? Lembramos que ovelha dá ovelha. Se ovelha não gera ovelha, alguma coisa está errado. Mantenha-se alerta. Peça discernimento e direção de Deus. E se for preciso, se afaste. Porque se a gente não tem forças para caminhar no Evangelho, se a gente não tem maturidade para discernir as coisas de Deus, é melhor a gente dar um recuo, amadurecermos, fortalecermos e confrontarmos, do que queremos ir na nossa própria força e perdemos a batalha, perdemos a nossa salvação, porque ovelha não briga com lobo. Quem briga com lobo é o pastor. Lembra de Davi. Davi pastoreava suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Vem o urso, e quem foi brigar com o urso? A ovelha? Não, Davi. Vem um leão, quem foi brigar com o leão? Foi a ovelha? Não, foi Davi. Então que a gente possa entender, ter esse discernimento e aprender que, como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Que a gente venha ter cautela na nossa vida espiritual, que a gente tenha cautela na nossa fé, que a gente possa não darmos uma de superiores, mas que a gente possa ter a humildade de saber quando é hora de confronto e quando é hora de dar uma recuada. Como
Diz a Bárbara do canal Te Atualizei, se a gente recua é para pegar impulso. E o impulso do cristão é confiar em Deus, que Deus vai nos fazer chegar à Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe e que essa palavra de Mateus venha criar no seu coração esperança. Em nome de Jesus.